Show me, mano. Olá pessoal, muito bom dia, segunda-feira, 20 de novembro de 2023, feriado em alguns lugares, mas não é nacional, então a bolsa abre. E lembrando, né, onde a gente parou essa história, na sexta, o mercado até chegou a passar ali os 125 mil pontos, perdeu um pouco de força no fim da sessão, mas fechou em alta de 0,11 a 124.773. E quando a gente olha na perspectiva semanal, foi gostosinho, né? 3,5% de alta, o nível mais elevado do fechamento desde o dia 29 de julho de 2021. Assim, foi ok, né? Foi uma semana boa e um fechamento de sexta que pareceu que seria melhor, mas tudo bem, fechamos em alta, isso que importa. Agora, muita coisa aconteceu nesse fim de semana e eu vou tentar fazer um resumo rápido aqui. Eu acho que principal notícia de ontem à noite, todos vocês acompanharam, né? O Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. Aparentemente ele conseguiu capturar quase todos os votos que tinham ido para Patrícia Bullrich. Precisava ali de uns 70% a 80% dos votos dela para conseguir ultrapassar o Massa, que tinha ficado com 6 pontos percentuais na frente no primeiro turno, e deitou e rolou, né? Assim, né? A gente não tem as 100% das urnas apuradas, mas tem 99,28%, quase 100%. Portanto, e o Milei ficou ali com 55,69% dos votos válidos contra 44,3% do atual ministro da Economia argentina. A posse será no dia 10 de dezembro, sucedendo o atual presidente Alberto Fernandes. E há a possibilidade de que o Massa nem fique no cargo mais, né? Como ministro da Economia, estão surgindo boatos lá na Argentina que ele deve já renunciar. O Fernandes, que desapareceu ontem, até acompanhando, né, a repercussão, até antes dos números serem divulgados, a crítica na TV argentina era muito grande em relação ao presidente Alberto Fernandes, que entregou praticamente o cargo de presidente para o Sérgio Massa para tentar, né, ajudá-lo a conseguir angariar votos. Então é isso, assim, o cara que estava ali na frente do governo nesses últimos meses pode renunciar. O anterior, que é Alberto Fernandes, o grande responsável, né, por esse problema econômico que eles estão vivendo, tá meio desaparecido. Então, assim, tudo bem, faltam apenas 20 dias aí para o Milei assumir, mas por enquanto o pessoal lá que tá no governo, né, se demonstra bem distante já das suas atuações necessárias. A gente vai fazer uma cobertura completa, tá? Se você quiser acompanhar hoje no Radar, o programa que rola no YouTube do Infomoney, a 12h30, vamos trazer repórter diretamente da Argentina, analista de mercado que acompanha no detalhe a Argentina também, se você quiser acompanhar hoje 12h30, então, ao vivo. Agora, na parte aqui do noticiário, falando sobre alguns outros assuntos, né, várias coisas importantes rolando, os futuros de Nova York estão operando em leve alta, né, leves altas nessa manhã, depois que as expectativas de que o Fed termine o ciclo de aperto monetário impulsionaram os ganhos das ações norte-americanas na semana passada, com o S&P e o Dow Jones marcando, então, uma sequência positiva já de 3 semanas. Essa semana será mais curta nos Estados Unidos, sem que haja, então, funcionamento das bolsas na quinta-feira por conta do feriado de ação de graças, né? E na sexta-feira a gente tem o fechamento um pouco mais cedo, que vai ocorrer ali por volta das 15 horas. Então a liquidez do nosso mercado também pode ficar um pouco mais reduzida nesse fim de semana que está por vir, né, a partir ali de quinta-feira, né? O fechamento completo e sexta metade da sessão nos Estados Unidos. Uma notícia bem importante divulgada pela Malu Gaspar, lá do Globo, nessa manhã, de que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve apresentar ao longo dessa semana ao presidente Lula uma sugestão para substituto ao atual presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, com quem vem travando uma guerra interna no governo já há alguns meses. Segundo a colunista, Costa quer emplacar no lugar de Prats seu homem de confiança e secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que é o Marcos Cavalcante. Também já foi secretário de Infraestrutura da Bahia na sua gestão como governador do estado, tá? Vários dados econômicos vão sair ao longo dessa semana. Mais importante é nos Estados Unidos, que a gente vai ter amanhã a divulgação, né, da ata da última reunião do FONC. E na quarta-feira, aqui no Brasil, o destaque será a PNAD contínua, né, que traz então dados ali de empregabilidade
para o nosso país. Quando a gente olha então para os futuros, como eu já adiantei, Dow Jones, S&P e Nasdaq em leves altas, 002, 004 e 012 nesse momento. Na Europa, performances mistas, sem direção única. O Brent volta a subir nessa manhã, 1,2781 dólares e 63 cents. E temos também o minério de ferro apresentando alta de 0,47 a 134 dólares e 79 cents, tá? Para fechar, nas criptos, Bitcoin sobe 1,55, Ethereum em alta de 3,76, voltando a negociar acima dos 2 mil dólares. No noticiário que deve fazer preço, meus amigos, muita atenção à Microsoft, tá? De acordo com a Bloomberg, os maiores investidores da OpenAI estão pressionando a empresa a reintegrar Sam Altman como CEO após a surpreendente decisão de demiti-lo na sexta-feira. O conselho, destituiu Sam Altman. Ele foi um dos fundadores da OpenAI. Para quem não se recorda, a OpenAI é a empresa que desenvolveu o ChatGPT. Lá atrás, a OpenAI foi fundada por Sam, por Elon Musk. O Musk já tinha deixado a empresa há algum tempo, brigou. Mas agora, do nada, a gente viu essa mudança ocorrendo dentro do comando da empresa. Aparentemente, nem mesmo os investidores gostaram muito dessa história, a própria Microsoft. E há o boato de que o Sam pode vir a retornar à companhia já em breve, tá? Então, vamos seguir acompanhando porque realmente essa história ficou bem esquisita. A segunda que nós temos é que o risco país, o CDS de 5 anos no Brasil, atingiu 157 pontos e esse é o menor patamar em 34 meses, ou seja, menor risco país para o Brasil em quase 3 anos e meio. Mesmo com essas dúvidas em relação ao arcabouço, interessante, antes do valor registrado nesse sábado, o patamar mais baixo do risco país tinha sido no dia 16 de fevereiro de 2021. O CDS tem a função de avaliar o grau de incerteza, e é um contrato em que é possível assumir o risco de crédito ali de outra pessoa, empresa, por exemplo, um credor opta pelo CDS para compensar ou trocar o risco de um possível inadimplência no empréstimo, enfim. Isso é um movimento interessante que demonstra que talvez o mercado enxergue que o país não está numa direção muito complicada, como às vezes a gente acaba tendo essa percepção com base no fluxo de notícias. E por fim, a Berkshire Hathaway, conglomerado financeiro lá do Warren Buffett, anunciou que comprou pelo menos uma nova ação no terceiro trimestre, mas não quis divulgar qual é. Boatos que correm lá nos Estados Unidos a possibilidade de um investimento no setor financeiro, tá? Eles que já têm atualmente posição em Bank of America, American Express, Visa, Mastercard, Capital One, Citigroup, Ally Financial e Moody's no setor. E algumas pessoas dizendo que poderia ser Morgan Stanley, BlackRock ou Chubb, tá? Que é uma empresa do setor de seguros. Vamos monitorar, porque sempre quando o Buffett compra alguma ação, a gente vê que depois o mercado corre atrás. E essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.